Irmãos, quantos de vocês já ouviram alguém, por conta de uma postura, de uma circunstância, dizer: ah, mas eu faço isso, eu sou assim porque na minha família sempre foi assim. Na minha casa isso sempre aconteceu. Isso sempre foi feito pelos meus pais, foi feito pelos meus avós. Ou talvez você seja aquela pessoa que, pela convivência familiar, para você não foi algo positivo. Você olhava para a sua casa e dizia: eu nunca vou ser como meu pai, como minha mãe, como meus avós. Mas que com o passar do tempo, agora você percebe que talvez tenha se tornado muito semelhante a eles. Que faça muito daquilo que você não queria que estivesse na sua vida. Talvez seja uma postura de cobrança excessiva. Talvez seja uma reação exagerada de raiva que você viu e você herdou. Talvez seja uma postura de perfeccionismo que você aprendeu, que você viu, você não queria que estivesse na sua vida, mas que agora você olha para você, talvez ela esteja aí presente. Talvez seja uma postura de desconfiança de todos que estão ao redor. Algo que na sua casa isso era comum. A minha família sempre foi assim. Sempre fizeram desse ou daquele jeito. E agora a gente acaba percebendo que isso também está em nós. É uma realidade presente em muitos lares, de que nós fomos ensinados, nós somos moldados intencionalmente para nós vivermos conforme aquilo que os nossos pais responsáveis queriam, mesmo ainda quando nós não éramos capazes nem de argumentar, porque era o ensino, era a vivência. Isso foi moldando já as nossas percepções de vida, isso foi moldando quem nós somos, como iríamos reagir com as circunstâncias que ainda então iríamos passar. E existem muitas pessoas que estão nessa sensação de que não conseguiram viver suas vidas porque o pai, a mãe, o avô, o responsável, moldaram eles ao ponto de que eles estão ali, presos nisso. E essa é uma realidade que a gente consegue ver sendo ilustrada no filme Duna. Porque ali então tem o filho de um grande imperador, que ele é ensinado pela sua mãe, ou moldado pela sua mãe, para que ele seja aquilo que ela quer. Ela faz parte de uma ordem espiritual, no filme é uma ficção científica, e ali ele, o herdeiro, é moldado por ela, enganado por ela, para que ele entenda e viva como se ele fosse o cumprimento de uma profecia. E esse jovem chamado Paul, ele passa então ao longo do filme inteiro tentando se encontrar ou tentando achar um espaço para mostrar quem ele é. E aí ele sai do palácio, ele se afasta da mãe, ele vai então para algumas aventuras para tentar de alguma maneira provar quem ele é, provar os seus valores ou construir a sua própria imagem. Tem uma cena que ele se encontra então com a mãe e ele diz exatamente isso para ela, que ela havia tornado ele um monstro, que ela havia então forjado ele para ele se tornar então aquele que estava ali, porque todos começaram a adorá-lo, todos queriam que ele fosse o cumprimento da tal profecia que ela divulgou, enganando os outros que ele era. Ele olha para a sua vida e ele vê que tem um roteiro muito bem certo e não consegue sair disso. E assim nós vemos a realidade de muitas pessoas, de muitas famílias, que foram moldadas, que foram construídas muitas vezes dentro dos lares, para elas serem aquilo que os pais queriam que elas fossem. E dentro disso, claro que nós vamos encontrar coisas positivas,
Mas como nós todos sabemos, somos cheios de falhas também, vão ter resquícios da nossa herança pecaminosa, e muito daquilo que nós somos vem das falhas dos nossos pais, porque nos moldaram para ser assim. Porque nenhum de nós aqui, não sei se você herdou, eu acho que não, nenhum de nós herdou um império galáctico, como esse Paul nesse filme. Mas você herdou um roteiro de vida, um ensino. Você tem um modelo de família na sua mente, modelo de paternidade, de maternidade, de posturas de homem, postura de mulher. Nós temos então uma maneira como o pai tratava, a maneira como a mãe tratava, e nós herdamos as reações. Quando você achava então que você era criança e achava que isso era ruim, agora talvez na fase adulta você então se pega repetindo as mesmas coisas, fazendo do mesmo jeito, por ter sido moldado para ser assim, por ter sido então ensinado a viver desta forma. E muitas pessoas usam isso como desculpa para falar: não, minha casa sempre foi assim, então vamos continuar. Sempre fizeram desse jeito, todo mundo me falou que era assim, então por que é que eu vou então mexer nisso? Por que é que eu vou mudar? Não é? Nós vemos então a palavra do Senhor, vamos passar por esse texto hoje. Ela traz para nós a citação de um provérbio que diz que o filho vai pagar pelos pecados de seu pai, daquilo que os pais então fizeram nos seus filhos. Porém a palavra do Senhor, ela mostra então que é Deus quem vai nos direcionar, é o Senhor então quem vai guiar cada um de nós perante a história da nossa vida, a história da nossa família. Então nós vamos ler esse instante, eu convido os irmãos, o segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2, para nós podermos observar uma história de uma criança que foi moldada pela sua família. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2, diz o seguinte: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós pedimos ao Senhor que diante deste trecho que nós acabamos de ler, o Senhor nos abençoe, ilumine a nossa mente através da ação do Teu Espírito Santo, conduza os nossos pensamentos, as nossas emoções, conduza, Deus, toda essa bagagem que nós carregamos, que trazemos conosco, para que neste momento seja tudo orientado pelo Senhor na Tua palavra, Deus. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, nós não podemos negar então esse impacto que as famílias trazem, que as gerações trazem sobre nós, trazem sobre os filhos, netos e assim por diante, como também os impactos da cultura, né, o lugar onde nós estamos então inseridos. Existem elementos que também acabam nos afetando. O texto ele vai mostrar para nós então um menino, um jovem rei que viveu em meio a uma cultura trágica, né, de idolatria, de ensinos totalmente desagradáveis a Deus, mas ele toma uma decisão de não seguir aquilo que estava vindo, aquilo que estava sendo deixado pela sua família. E o que nós vamos entender, por que ele faz isso? Né, o que fez a diferença na vida dessa criança ainda, né, como o texto vai trazer para nós, e vamos ver se isso está ao nosso alcance, porque nós temos heranças que mesmo como cristãos nós ainda carregamos, ainda afirmamos: não, eu sou assim, não consigo mudar. Por quê? Porque eu aprendi assim. Então nós vamos olhar como é que este rei Josias, ele consegue então se desvencilhar da herança que ele recebe da sua família. Veja então que o texto mostra para nós aqui o início já do reinado, mas eu quero convidar você então a voltar um capítulo, porque é no capítulo 21
que você vai então encontrar a base para nós entendermos de onde vem essa herança que Josias vai receber. Então olhe comigo o capítulo 21, versículo de número 6, para nós começarmos a entender o que é que ele estava vivendo, que família é essa que Josias está inserido. O texto diz então que Manassés, o seu avô, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Veja, então a gente começa aqui a construir a base da história de Josias, para nós podermos entender que tipo de herança familiar, de ensino, ele vai receber, porque ele está junto com as pessoas que estão vivendo com este rei, depois na seguida com o próprio filho então de Manassés. Veja, Manassés faz algo terrível, abominável ao Senhor, sacrifica o seu próprio filho, busca meios então de adivinhação, meios para conseguir entender o que fazer, tudo aquilo que era desagradável ao Senhor. Então, além do texto falar para nós em outros momentos, Manassés ergueu altares, implantou a idolatria dentro de Israel, ou manteve a idolatria junto a eles. Ele acrescenta essas atrocidades dentro do período do seu reinado. Mas ele não decide fazer isso sozinho. Quando nós chegamos no versículo de número 9, o texto diz assim: eles porém não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, além desse rei errar, decidir viver a idolatria, ele leva todo Israel. Então é como se ele estivesse construindo todo um sistema para que dentro dessa nação a idolatria fizesse parte, que as práticas abomináveis ao Senhor fossem comuns, que fosse então natural alguém buscar um feiticeiro, ou alguém então sacrificar o seu filho, para que ninguém contrariasse aquilo que esse rei está fazendo. Então é uma postura de rebelião. É um rei que se rebela contra Deus e leva todo mundo a se rebelar contra o Senhor junto a ele, para que eles vivessem em desobediência a Deus. Este é o avô de Josias. Olha que bela história familiar que ele tem, né? Um homem que sacrificou o seu próprio filho. E aí nós passamos então para a sequência, ainda no capítulo 21, tem um pouco mais dessa herança que Josias vai receber, quando você chega a partir do versículo 19, a narrativa mostrar então a história de Amon. Amon é filho de Manassés, assume o reinado no lugar dele, e ele então é o pai de Josias. Mas o que é que então ele faz? Versículo de número 20, do capítulo 21 diz o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então veja, Amon, ao invés de mudar, de tomar outras decisões, ele simplesmente decidiu que recebeu aquele tipo de ensino, foi moldado para ser rei igual a Manassés, e ele vai fazer isso. Ao ponto que o texto diz que os seus servos conspiram contra ele e matam o próprio rei dentro da própria casa, ou seja, dentro do palácio onde ele estava vivendo, ele é morto por aqueles que trabalhavam com ele. Então, esse é o contexto, essa é a herança que Josias recebe, essa é a história da vida dele. Um avô idólatra, um avô que queimou o próprio filho, um avô que buscava então a feitiçaria, um pai que foi morto pelos seus servos dentro de casa. Então é bem provável, pelo tempo que nós temos de transição, Josias começa a reinar com 8 anos de idade, é bem provável que então um pouco menos disso ele vivencia, ele observa, ele está dentro desse palácio, ele está vendo então o seu pai sendo apunhalado pelos seus próprios servos. Interessante de ver esse contexto, né? Porque é o que ele recebe. Josias tinha tudo para falar assim: não, minha família sempre foi assim, então eu vou continuar sendo assim, meu avô foi assim. Então nós vemos muitas famílias quererem seguir na tradição da família, né? de dizer, não, meu avô era assim já, meu pai era assim já, então eu vou fazer assim também. Mas ele não faz. Apesar de que Josias não está vivendo aqui em um ambiente saudável, né? Para falar assim, não, ele precisa só aprender algumas coisas. Não, ele está sendo ensinado
a ser idólatra, ele está sendo ensinado a sacrificar o próprio filho. É o exemplo que ele tem em casa. É isso então que ele está vendo que está sendo passado para ele, né? A idolatria, todas as posturas desagradáveis então a Deus. Se alguém olhasse hoje para uma criança como Josias, talvez você olhasse para ele e falasse assim: esse não vai dar nada, não vai dar certo. Olha onde ele está inserido, olha a vida que ele está, olha quem é o pai de Josias, olha quem é a mãe, olha o que a mãe faz, né? Porque está ali no contexto, estão todos inseridos nessa vida. E a palavra do Senhor, ela nos mostra então que a vida de Josias ela muda. Claro que eu não estou usando aqui o histórico, a herança que ele recebe para justificar o meu erro ou o seu erro, por nós também vivermos muitas coisas daquilo que nos passa. É comum então nós temos isso e vamos continuar. Não, não é isso. Mas é importante nós nomearmos aquilo que nós temos em nós. Existem muitas posturas que você traz, que você faz por repetição, que você aprendeu com a sua família, mas que não necessariamente isso seja algo bom, agradável a Deus. Mas que se em nenhum momento da sua vida você nomear elas, você identificar e falar: isso daqui vem do meu pai, isso daqui vem da minha mãe, isso daqui eu aprendi com os meus avós. Se você não nomear, você não consegue se desvencilhar daquilo ali, porque para você isso não vai ser nenhum tipo de erro, não vai ser falha, vai ficar escondido, vai permanecer então no seu coração, na sua mente, na sua maneira de se comportar, e assim você vai até o final de sua vida, entendendo que então está tudo certo, que todo mundo sempre fez dessa forma. O texto então traz para nós essa idade, é muito novo, é uma criança, né? Você conhece crianças de 8 anos de idade e você sabe o quanto que ela tem de maturidade para reinar ou para poder viver, né, em meio a este ambiente e poder mudar de vida. Então nós temos aqui uma criança que está recebendo toda esta herança, ela está então vivendo em meio a esse contexto cheio de idolatria. Mas é a partir do versículo 2 que você vê então a mudança na vida de Josias. O primeiro versículo ele só traz para nós que ele estava começando um reinado. E é muito interessante como é que o versículo 2 mostra a ruptura com a herança, com a história que ele tinha, com a vivência que ele tem com a sua casa. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Veja como esse versículo está sendo construído. Porque o texto tem elementos que são ditos, mas tem elementos que não são ditos para nós. Ele só nos informa, versículo 1, pronto, ele vai reinar, ele tem 8 anos. Ele não traz muitos detalhes. E versículo 2, ele começa já dizendo para nós que Josias fez o que era reto perante o Senhor. Então, como é que Josias chegou ali? Como é que ele mudou a história que ele recebe? O que ele faz com isso? Tem algum conselheiro? Tem alguém que acompanha ele? Esse trecho da palavra do Senhor, isso não é dito. Não é informado para nós se alguém esteve com ele enquanto seu pai estava reinando. Nesse momento nós não temos isso. O texto só diz, ele tinha 8 anos e ele fez o que era reto perante o Senhor. E isso é importante de nós então entendermos. Porque a construção desse texto, ela é intencional. Nós não precisamos dessa explicação, desses detalhes. Por quê? Porque o que muda Josias, o que faz com que ele rompa com o seu histórico, não é o método que alguém poderia passar para ele, não é uma estratégia que existiria então escondida dentro do reinado de Amon, não é nenhum esforço de Josias em primeiro lugar, mas sim a ação de um Deus soberano que molda a vida dessa criança. O que nós estamos vendo aqui é uma criança que está sendo alcançada pela graça de Deus em meio a uma família completamente desconstruída, idólatra. Ou seja,
para que alguém dentro de alguma família, mesmo com o pior histórico que tenha, ela possa romper com o passado, para que isso não venha junto dela, ela precisa da ação graciosa do Senhor sobre ela, antes de qualquer esforço humano, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer método. É Deus quem está sendo exaltado nesse texto para mostrar então que esta criança, ainda que não tenha maturidade, ela fez o que era reto perante o Senhor. Ela está então decidindo viver em obediência para com Deus. Você já viu uma criança de 8 anos caminhar com outras 10 crianças de 8 anos? E no meio delas ter uma que faz bagunça? O que acontece com as outras? Naturalmente, ela imita. Ela faz igual. Ela aumenta a bagunça. Como é que uma criança de 8 anos no meio de um reino, ela para de fazer aquilo que o reino já estava acostumado a fazer? Como é que ela caminha então contra a idolatria? É só pela graça de Deus. É só pela ação do Senhor. Porque veja então, o texto vem dizer, fez ele o que era reto perante o Senhor. Ou seja, ele viveu de uma forma alinhada, direta a quê? A palavra, a lei. Em algum instante o texto não traz para nós, mas Josias, ele precisou ter contato com a lei de Deus, para ele permanecer reto, para ele saber o que era correto, para ele poder viver então em obediência. Nós estamos falando aqui então de um comportamento, do temperamento de Josias. Não estamos falando então de uma forma do esforço dele. Não, o texto está dizendo que ele estava olhando e se submetendo a Deus, a palavra do Senhor. Então uma criança de 8 anos, ela já pode se converter, pode viver para o Senhor, ela pode servir ao Senhor, se ela tiver contato com a palavra de Deus. Nós precisamos então entender que as mudanças dentro do nosso lar, elas não vão acontecer inicialmente por um esforço. Ou seja, eu vou ser melhor. Quantas pessoas que conviveram com os seus pais, com os seus avós, e viram muita coisa errada sendo feita. Estamos falando de lares cristãos mesmo. E essas pessoas tentaram ou ainda tentam, pelo esforço próprio, abandonar o histórico que elas receberam, achando que a primeira força, a primeira fonte de mudança são eles mesmos, quando a palavra do Senhor nos mostra que é Deus. Quando nós passamos a seguir, obedecer, nos submeter, confessar aquele que é maior do que nós, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Por isso nós falamos que é importante você identificar essa postura. Eu vi que faziam isso, agora estou repetindo. Por quê? Porque nós não vemos a graça sendo dispensada sobre aqueles que escondem as posturas no seu interior. É preciso falar delas, é preciso entender que nós repetimos, é preciso confessar a Deus que de fato eu estou imitando os meus pais naquilo que não agrada, para que a graça do Senhor me alcance e assim eu possa continuar sendo moldado pela palavra do Senhor. É isso que o texto diz então que Josias faz. Ele começa então a ter uma mudança de vida que ninguém consegue explicar se não for pela ação de Deus. E isso acontece nas nossas casas, se a palavra do Senhor está presente. Isso acontece conosco. Se nós então nos submetemos ao Senhor, entendendo que essas posturas, elas então não agradam. O texto diz que ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, é fidelidade. Estamos falando de uma criança sendo fiel ao Senhor, uma criança sendo fiel a Deus. Agora pense comigo na circunstância lá desde Manassés, que já institucionalizou a idolatria, né? Ele fez altares a Baal dentro do templo que foi construído por Salomão.
Ele fez todas aquelas atrocidades. Isso vem do avô, isso vem do pai, e agora vem Josias e não desvia. Você acha que Josias não era tentado pelo povo para também sacrificar a Baal, para desobedecer? Pressão do povo, porque aqui eu não estou falando só de uma criança brincando com a outra, eu estou falando de um rei, estou falando de alguém que tem autoridade e que está agora conduzindo um povo inteiro que está vivendo em desobediência. Então ele passava por tentações, ele era pressionado por esse povo, mas ainda assim ele se manteve fiel ao Senhor. Então nós não temos aqui uma criança que foi colocada na bolha, não é? A gente às vezes gosta de colocar as pessoas na bolha ou viver na bolha, para falar assim, não, eu não vou ter contato com ninguém. A criança que não vai ter contato com ninguém, ela não vai pecar mais. Josias tinha que ter contato, ele era o rei. Mas mesmo assim, o Senhor o agracia, o Senhor o abençoa, para que ele então permaneça em fidelidade, para que ele permaneça em obediência, para que ele não desvie nem para um lado, nem para o outro. É como se nós então pensássemos nas nossas vidas, que pelo ensino dos nossos pais, nós ganhamos um mapa logo na infância. E esse mapa os nossos pais apontam para nós, olha, você está saindo daqui, você é assim hoje. Mas no mapa tem um X marcado lá, que eles estão dizendo para você, olha, você tem que chegar até esse lugar aqui. É uma direção, é um ensino, é algo que eles estão nos mostrando. E eles falam o caminho, eles falam como é que você vai enfrentar a vida, como é que você vai se comportar com as pessoas, como é que você vai então enfrentar as pessoas nesse mundo cheio de maldade. E aí você pega aquele mapa e você segue. Mas nem sempre esse mapa que você recebe da sua família, ele está correto. Nem sempre vai chegar no lugar agradável a Deus. E como é que isso está corrigido? Quando você então leva algo para direcionar os seus passos. Você usa uma bússola que ela sempre vai apontar para o lado certo, e ela vai te mostrar para onde você tem que ir. Mesmo que a sua família tenha dito que é para aquele lugar, se a bússola mostrar que é para outro lugar, você precisa desviar o caminho. Essa bússola é a palavra do Senhor. É como o Senhor então Ele nos guia, é como o Senhor então nos molda, é como Ele vai mostrar para nós quais são os próximos passos que nós temos que tomar. Josias, ele não rasga a sua história, mas Josias, ele usa uma bússola diferente de Manassés, uma bússola diferente de Amon, porque ele olha para a palavra do Senhor, o conhecimento que ele tem, e assim ele consegue então se submeter. Quando nós olhamos então o filme que eu mencionei no início, o personagem Paul, ele precisava então de algo além daquilo que ele tinha para a sua vida, porque ele tinha um direcionamento pelo palácio, um direcionamento pela sua mãe, mas ele precisava de algo além para reconduzir ele, para que ele pudesse então se livrar daquele histórico, se livrar daquele roteiro que a sua mãe havia então construído para ele, mas ele não consegue. E aí o filme não consegue então trazer para nós essa direção. Ele só continua vivendo conforme a mãe dele então havia direcionado. Ele se torna a tal profecia que a mãe dele então tinha dito que ele deveria ser. Josias encontra a verdade, Josias é direcionado pelo Senhor. E nós podemos então encontrar essa verdade através da palavra por meio de Cristo Jesus. Talvez você tenha passado então por momentos onde você tentou ser diferente, se esforçou, mas ainda repetiu o mesmo padrão, ou ainda está repetindo o mesmo padrão que a sua família traz. Talvez ao olhar esse texto você fale, então vou ser agora como Josias, vou imitar Josias. Mas a palavra do Senhor, ela não traz para nós a história de Josias ou de tantos outros, para nós olharmos para eles e falarmos, nós queremos ser iguais a eles. Ele aponta para algo maior, para a graça do Senhor, para a graça soberana que reorienta as nossas vidas.
É o que muda a vida de Josias e é o que pode então mudar as nossas vidas. A história de Josias, ela aponta para Cristo. E assim então a soberana vontade do Senhor, graça do Senhor, ela chega até nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo de número 18. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 4. Ezequiel capítulo 18 diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel então está aqui sendo usado pelo Senhor para falar ao povo em meio ao exílio da Babilônia, e num instante onde eles estão vivendo longe do Senhor, vivendo em desobediência, e a desculpa que eles usam é exatamente esse provérbio: nós estamos vivendo assim, nós estamos desse jeito por conta dos nossos pais. Então eu não tenho por que mudar, não tenho por que de tentar viver em obediência ao Senhor. Eles justificam as suas falhas, justificam as suas posturas, colocando a culpa no que os pais então fizeram, colocando a culpa na família. Mas veja o que o Senhor então diz no versículo de número 4. Ele então afirma para essas pessoas: eis que todas as almas são minhas. É claro que o texto ele vai mostrar para nós, ainda na sequência, sobre a responsabilidade que cada um tem, a responsabilidade individual. Versículo 20 ele fala isso: a alma que pecar, essa morrerá, repetindo aquilo que ele estava dizendo no final do versículo de número 4. Mas ele diz na continuação do 20: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ou seja, aquilo que o seu pai fez contra Deus não recai com você como culpa, por mais que a consequência possa te atingir. Assim como aquilo que os filhos fazem contra o Senhor, não vão então ter a cobrança lançada sobre os pais, por mais que também uma consequência possa atingi-los. A responsabilidade é individual, é particular. E nós precisamos entender isso, porque tem muita gente, muitos cristãos, que não procuram mudar a vida, não procuram viver em obediência ao Senhor, porque falam: não, mas minha mãe já fazia assim, então eu vou continuar fazendo desse jeito, mesmo que aquilo que seja errado. Ou a pessoa usa de justificativa o vício que o pai tinha, que o avô tinha, para dizer: não, mas ele fazia isso, é por isso que eu tenho esse problema. É por isso que eu estou nessa linha, por isso que eu estou vivendo assim. Não, a responsabilidade ela é pessoal, ela é particular, sou eu e Deus. Mas o Senhor, apesar então da desculpa que eles estão dizendo, Ele diz: todas as almas são minhas, porque todos então pertencem ao Senhor. Antes de qualquer influência, antes de qualquer ensino, antes de qualquer herança que a família deixou, a palavra está nos mostrando que a vida das pessoas, a sua, dos filhos, dos netos, elas são então propriedade do Senhor. Ou seja, nós somos pertencentes a Deus e nós devemos então procurar viver diante do Senhor, conforme Ele se agrada. Mas nós temos dificuldades com isso, nós somos falhos, e por isso o versículo 20 então ele vem nos auxiliar, quando ele então diz: a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. A palavra do Senhor então ela vai atingir as nossas vidas quando nós lembramos que a justiça do justo de Cristo Jesus, ela vem sobre nós, dando a nós uma nova identidade. Não para nós então sermos aqueles que repetem o histórico da família, não para nós então empurrarmos a tradição ruim que às vezes a família criou em algum momento, mas para ser nova criatura.
para nós vivermos o reino de Deus, para nós vivermos em obediência ao Senhor. Em Cristo Jesus nós somos feitos novos. Quando nós olhamos para o filme Duna, nós então afirmamos que o personagem Paul recebeu todo aquele histórico da mãe, ele não sai daquela circunstância, ele não consegue. Mas nós vemos que Josias tem a esperança que o personagem não tem. Tem a palavra do Senhor diante dele para que ele possa saber e viver aquilo então que é correto. Ele não tem o maior esforço, ele não tem o melhor temperamento, mas ele tem a palavra que muda, que molda pela ação graciosa do Senhor na vida então deste homem. E Josias nos faz entender que sozinhos nós não conseguimos abandonar a herança que nós recebemos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos voltar para Cristo Jesus, aquele que, mesmo sendo humano, foi perfeito, cumpriu a lei, fez tudo aquilo que era necessário, viveu em retidão perfeita diante do nosso Senhor. E é por isso que você então, quando olha o Evangelho de Mateus, capítulo 1, quem você encontra na narrativa, você vai encontrar Ruth, uma mulher que não era para estar na genealogia, se fosse pela lógica então dos judeus, porque ela não fazia parte do povo, ela era uma estrangeira, mas ela passou a ter fé. Ali você vai encontrar Raabe, que era então uma prostituta, mas que também, pela graça de Deus, ela é transformada e ela está ali naquela narrativa, naquela genealogia. Você tem Tamar, uma mulher que viveu então um incesto dentro da sua família, seja pessoas que têm um histórico que gerariam nelas uma vida completamente longe do Senhor. Mas é nessa genealogia que Cristo Jesus está presente. É nessa genealogia de pessoas imperfeitas que surge então o Messias, para mostrar que apesar de tudo que elas fizeram, é o Senhor então o dono de suas vidas, é o Senhor quem conduz essas histórias. É por meio de Cristo Jesus, por meio da fé no justo, nas promessas que apontavam para o justo, que elas puderam então viver para com o Senhor e abandonar todo o histórico que as suas famílias deixaram para elas. Por isso, João 12 diz que aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso nomear aquilo que nós então vivemos, aquilo que nós fazemos. Nós precisamos analisar as nossas vidas, porque nem tudo que a sua família te ensinou é agradável a Deus. E aqui eu não estou falando para você parar de amar os seus pais, amar a sua família, amar a história que vocês têm. Não é isso, mas é para nós entendermos com sinceridade que muitas coisas que foram passadas para nós estão longe da palavra do Senhor. Mas que apesar disso, a graça de Deus, por Cristo Jesus, ela nos molda, ela transforma. Quando nós confessamos, quando nós então falamos sobre isso, entendemos que isso de fato está em nós. É importante clamar pela misericórdia do nosso Deus, para termos uma vida diferente desse histórico que muitas vezes você está carregando aí. Eu gostaria de hoje trazer uma palavra em específico para os jovens. Hoje é comemorado o Dia do Jovem Presbiteriano. E é interessante como, numa análise bem superficial da juventude do nosso tempo, nós temos jovens diferentes das gerações anteriores. Nas anteriores, talvez você encontrava jovens mais empolgados, mais alegres, mais animados em servir. E de onde vem isso? De onde vem hoje uma geração que está mais acomodada na juventude, se não do ensino de casa, se não dos exemplos que eles tiveram? Então essa palavra específica neste momento para os jovens, que você não deixe de honrar, não deixe de amar a sua família, os seus pais, mas que você olhe para Cristo.
E que você então coloque diante do Senhor as tradições que a sua família te ensinou, que não te fazem servir a Deus, que não te fazem estar com os outros, se envolver com os outros, amar as pessoas, levar outros até Cristo para que vivam a eternidade com você. Que você aproveite a sua juventude, a sua alegria, a sua saúde, a sua disposição para você fazer para o Senhor com toda empolgação, com todo entusiasmo, que só a juventude consegue fazer. Há tempo para todas as coisas. E que assim todos nós, sempre que identificarmos qualquer tipo de padrão, que você coloque isso em oração. Que você peça pelo Senhor a graça, a misericórdia, para que você possa viver em obediência, viver de forma reta, mesmo com a pressão, mesmo com as tentações, mesmo com as dificuldades, para que o Senhor te ajude, para você então viver de uma forma diferente, para que você viva em obediência, você viva de forma santa, honrando ao nosso Deus. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem à frente, para nós cantarmos ao nosso Senhor, o último louvor desta noite, e convido a igreja a se colocar em pé, para nós cantarmos juntos.